Olá, o Câmara Notícia começa agora e esses são os destaques de hoje. Você conhece as modalidades olímpicas que recebem 2 medalhas de bronze na mesma prova? Divulgação de direito de redução de juros em caso de pagamento antecipado é lei em Campinas. E vereador pede a volta das aulas de educação moral e cívica nas escolas. Agora, no Câmara Notícia. E através de projeto de lei protocolado na Câmara, o vereador Jorge Schneider pretende implementar a aula de educação moral e cívica nas escolas de ensino fundamental de Campinas. O vereador Jorge Schneider protocolou recentemente no Legislativo um projeto de lei que trata da volta da disciplina de educação moral e cívica nas escolas de ensino fundamental, públicas e privadas da cidade. Em entrevista, o vereador justificou a proposta. Eu acredito que nós temos que aprimorar o ser humano. Nós temos que ter dentro da nossa vida metas. E a meta é cada vez mais melhorar o ensino no nosso país e no nosso município. E nós percebemos que a criança, que o jovem e até o adulto não conhece os seus direitos e as suas obrigações enquanto cidadão brasileiro. Falta civismo. Pelo projeto, se aprovado em primeira e segunda discussão em plenário, no dia da aula de educação moral e cívica, os alunos devem cantar o hino nacional, o hino à bandeira e o hino à independência do Brasil. O vereador acredita que com a matéria de volta à grade curricular das escolas, serão resgatados valores morais, cívico e pátrios, que foram perdidos entre os jovens. Nós temos que começar uma casa pela base, pelo alicerce. E o alicerce de todo cidadão é o civismo e a moral e a educação que vem do lar. Então nós vamos ajudar em muito o nosso país se nós trouxermos essa matéria de volta. Nesta terça-feira, às 6 da tarde, o vereador Gustavo Peta, do PCdoB, promove mais uma reunião da Comissão Especial de Estudos que analisa o Carnaval de Campinas. A comissão será transmitida ao vivo e a entrada do público é livre pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, 66. Foi aprovado em primeira discussão durante a 14ª reunião ordinária um projeto de lei que obriga os estabelecimentos a informarem o número de vagas de estacionamento para idosos e deficientes. A proposta do vereador Luiz Henrique Cirilo indica que o estabelecimento deve fixar uma placa na entrada do estacionamento com o número de vagas disponíveis para deficientes, pessoas com mobilidade reduzida e idosos. O aviso também deve indicar os locais dessas vagas. Para o parlamentar, o projeto de lei traz mais transparência. O princípio da transparência, as legislações devem atender os princípios constitucionais e aí estaria implícito o princípio da legalidade e o princípio da transparência que são inerentes aí a uma boa legislação. A medida visa também evitar irregularidades nos estacionamentos e ainda facilitar a fiscalização, já que a reserva destas vagas já são previstas em lei federal. O texto da legislação nacional obriga estacionamentos públicos e privados a reservarem 2% das vagas para idosos e deficientes. Estes locais devem ser também sinalizados. Nós temos que tratar as pessoas que têm essa condição especial de uma forma de acordo com a legislação. Nós não estamos dando nenhum privilégio. É prerrogativa deles na medida em que legislações superiores tratam do assunto e nós passamos aqui como despercebidos. Então nós temos que deixar claro, cristalino e fundamentado em lei para que possamos dar ao poder fiscalizador, que é o poder da prefeitura, em caso de descumprimento que faça advertência, num novo descumprimento que se faça uma autuação, possível até chegar ao caso de uma lacração e cassação do alvará. E sancionada a lei que obriga a divulgação ostensiva do direito de redução de juros em caso de pagamento antecipado e multas não superiores a 2%. Confira no Agora Lei com Mirna Abreu. A Lei 15.159, de autoria do vereador Zé Carlos, sancionada em março,
trata da divulgação ostensiva do artigo 52, parágrafos 1º e 2º do Código de Defesa do Consumidor. Eles determinam que a multa de mora não pode ultrapassar 2% do valor da prestação e é assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução dos juros e acréscimos. O parlamentar fala da importância do consumidor ter essa informação. O consumidor ele tem que saber o direito que ele tem. Por exemplo, se ele tem um dinheirinho sobrando e ele quer a liquidação antecipada desse débito, ele tem que ser informado pelo banco que não pode ser cobrado os 2%. Além de tudo, quando ele atrasa, ele não pode ser cobrado mais do que 2% do valor nominal. E quando ele vai liquidar esse débito antecipado, ele tem o seu direito garantido para saber o quanto vai ser abatido desse montante que ele tem para a quitação do seu débito. A lei diz também que os estabelecimentos que descumprirem a determinação de divulgar a informação serão primeiramente notificados e, em caso de reincidência, multados em 200 UFICs, unidades fiscais de Campinas, que hoje equivalem a R$ 620. Assim, os estabelecimentos que oferecem crédito, como bancos e financeiras, além de lojas que fazem a venda pelo crediário, deverão divulgar amplamente esse direito, ajudando os clientes, que muitas vezes estão desavisados. Essa lei ela vem ao encontro daquele consumidor, muitas vezes desavisado até do direito que ele tem, que a hora que ele vai fazer a quitação antecipada desse seu débito, desse produto que ele comprou, ele tenha todas as vantagens, porque muitas vezes a loja não lhe dá vantagem, ele vai lá, ele quita o que ele tem pelo valor cheio e a loja não dá o direito. Por quê? Muitas vezes por desconhecimento do direito que ele tem. E a seguir você fica sabendo mais uma curiosidade sobre as Olimpíadas. E o vereador Paulo Búfalo comentou sobre a morte do motorista do SAMU, que teve a viatura atingida por um carro, que era conduzido por um motorista embriagado. O vereador disse que conversou com outros motoristas do Serviço de Urgência SAMU e fez algumas considerações. O que eu pude constatar é que vários dos problemas registrados algumas vezes nessa casa, em comissões que realizamos aqui, como a comissão de estudos, por exemplo, que estudou a situação das boates e casas de show aqui na cidade de Campinas, logo no início dessa legislatura, aqueles problemas estruturais apresentados naquele momento, eles persistem até hoje, e mais que isso, há um conjunto de pautas, de interesses desses trabalhadores, que dizem respeito às condições de trabalho, a alojamento, a direito à periculosidade, a situações de seguro, de vida, para esses trabalhadores envolvidos diretamente no atendimento de urgência e emergência da cidade, que não estão sendo cumpridos. O vereador falou ainda sobre a importância de se debater o tema em uma cidade do porte de Campinas. A cidade de Campinas tem dimensões metropolitanas, um aeroporto internacional em expansão, é um entroncamento rodoviário importante. Por aqui circulam também vários trens de carga diariamente. Então, é uma cidade extremamente populosa e com potenciais de riscos muito elevados. Búfalo fez um apelo aos vereadores e ao executivo. Que a cidade possa se debruçar, e sobretudo o poder público, o poder executivo, porque é de lá que precisa nascer uma regulamentação do trabalho, do importante trabalho desenvolvido pelos servidores públicos do SAMU aqui na cidade de Campinas.
E o vereador Carmo Luiz falou em entrevista sobre o projeto de lei proposto por ele que garante o fornecimento pelo município da pílula do câncer. Na última semana, o vereador Carmo Luiz, em entrevista à TV Câmara, falou sobre o projeto dele que obriga a prefeitura a garantir o fornecimento de pílulas de fosfoetanolamina, a pílula do câncer. Como vereador da cidade de Campinas, é dar voz à comunidade, à sociedade campineira e de mostrar a importância desta fórmula para a nossa cidade e, claro, para o mundo todo, mas que a nossa cidade também possa receber em tempo recorde e nós possamos trabalhar com esta fórmula que tem uma importância tão grande na vida de muitas pessoas. O vereador comentou o trabalho de pesquisa do professor Gilberto Rivaldo. Um grande professor da USP de São Carlos, do Instituto de Química de São Carlos, que descobriu esta fórmula extraordinária e que eu tenho absoluta certeza que tem mudado a vida de muitas pessoas, isso segundo os testemunhos que temos acompanhado, e deve continuar mudando. O projeto prevê ainda a fase de testes na Fundação para o Remédio Popular. Essa é a nossa proposta, usando as instituições que nós temos na cidade e quem sabe possamos de uma forma, como disse, afirmativa, eficiente, rápida, nos unirmos no sentido de que esta fórmula, que tem uma importância tão grande, ela faz um efeito importantíssimo no corpo humano, ela procura a célula cancerosa e elimina a célula cancerosa, ou seja, imagine que é um sonho da humanidade contemporânea e nós temos condições de alguma forma, pelo menos esse é o nosso propósito, de colaborar para que isso se torne viável o mais rapidamente possível. O parlamentar pede agilidade. Uma doença como esta não espera, ela não pode esperar, a pessoa não pode esperar. Pessoas com câncer, ela não tem muitas esperanças. E se existe um caminho, e se existe uma esperança, é necessário que todos nós juntos como sociedade, apesar de compreendermos a importância da regulamentação, da regularização, para tudo, mas é importante buscarmos a história e juntos, quem sabe, fornecermos mais subsídio para que essa fórmula, a fosfoetanolamina, seja distribuída o mais rapidamente possível. Algumas modalidades recebem 2 medalhas de bronze em uma mesma prova nos Jogos Olímpicos. Veja mais informações com Ana Brasil. Depois de cada prova, o primeiro colocado recebe a medalha de ouro, o segundo, a de prata, e o terceiro, a de bronze. Mas nem sempre foi assim. Nos primeiros Jogos da Era Moderna, em Atenas, 1896, ainda não existia a medalha de ouro. O primeiro colocado recebia medalha de prata e uma coroa de louros. O segundo, uma medalha de bronze. O terceiro não ganhava nenhuma premiação. O sistema de premiação para os 3 primeiros colocados começou em 1908 nos Jogos Olímpicos de Londres. Mesmo assim, ainda não era usado o pódio. Ele só foi incorporado pelos organizadores dos Jogos Olímpicos de 1932 em Los Angeles e com direito à execução do hino do país do ganhador da medalha de ouro e hasteamento das bandeiras dos países dos 3 primeiros colocados. Em 1992, nas Olimpíadas de Barcelona, o badminton, o boxe, o judô, o tênis e o tênis de mesa não disputaram o terceiro lugar. Nos Jogos de Atlanta, em 1996, o boxe e o judô voltaram a disputar a medalha de bronze. Até os dias atuais, 2 atletas de cada categoria dessas modalidades sobem ao pódio para ocupar o terceiro lugar e receber suas medalhas. Essa edição do Câmara Notícia fica por aqui. Até a próxima. Até a próxima.